Eles podem ser curtos, médios, longos, loiros, negros, ruivos ou coloridos. Podem ser crespos, lisos, enrolados, penteados ou despenteados. No Beleza Minuto de hoje, para desvendar esse assunto, que é cabelo, eu recebo a nossa colunista, a farmacêutica e cosmetóloga Heloísa Olivan. Heloísa, seja muito bem-vinda ao Beleza Minuto. Muito obrigada, é um prazer imenso ser colunista do portal e estar aqui hoje na presença desta pessoa que tem os cabelos mais lindos que eu já vi na vida. Muito obrigada, você é muito gentil, Heloísa. Não, eu tô olhando mesmo? Ó, eu tô vendo muito bem. A avaliação então é positiva dos meus cabelos? Muito positiva. Ah, que bom, fico feliz porque ela entende e muito sobre esse assunto. Elo, podemos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades dos cuidados com os nossos cabelos? Vamos lá. Posso começar? Vamos desvendar? Vamos desvendar. Os mistérios? Com certeza. Elo, me fale uma coisa, lavar os cabelos todo dia prejudica os fios, mito ou verdade? Mito. Por quê? Na verdade, o que vai determinar a frequência de lavagem é o tipo de couro cabeludo. Então, alguns tipos de cabelo precisam ser lavados todos os dias e outros podem ter um espaçamento maior. Primeiro lugar, observar e conhecer o seu tipo de cabelo. E segundo lugar, usar os produtos adequados. Não tem problema lavar todos os dias, desde que saiba o que se está usando para lavar o cabelo. Eu vou aproveitar e vou emendar uma outra pergunta. E dormir com os cabelos molhados, isso prejudica ou não? Prejudica. Tem algumas pessoas que falam que pode dar fungo, etc. Enfim. Na verdade, o nosso couro cabeludo, ele já tem uma microbiota toda particular dessa região. E essa microbiota, ela precisa ter um equilíbrio, então, de temperatura, de umidade. Dormir com o cabelo molhado desequilibra esse ambiente do couro cabeludo. E o que pode favorecer? Caspa, queda capilar, enfraquecimento. Então, na verdade, a questão de dormir com o cabelo molhado é mais para preservar a microbiota dessa região, que é tão rica em micro-organismos. Pelo sim, pelo não, não melhor de cabelo molhado. Ótimo. Uma outra pergunta, na verdade, um outro mito, não sei se é mito ou verdade, vamos descobrir agora. Passar condicionador na raiz, pode ou não pode? Pode, mas depende do condicionador e do tipo de cabelo. Existem alguns condicionadores que são feitos com a baba da aloe vera. E esses condicionadores, eles são inclusive, lá no rótulo já é descrito lá para passar no couro cabeludo inclusive. Alguns levam lavanda, que é um princípio ativo muito bom porque é anti-inflamatório. Então também pode ir no couro cabeludo. A questão é o tipo de couro cabeludo, se pode receber aquele produto e o produto que será utilizado. Então existem ativos que não podem ir no couro cabeludo. O óleo de abacate, por exemplo, não é interessante porque ele pode favorecer a produção de sebo. Agora, outros como a aloe vera não tem problema. Certo. E água quente? Lavar os cabelos com água muito quente resseca os fios, Elô? Mito ou verdade? Verdade. E é verdade. E tem duas questões aí da água muito quente. Primeira, lembra da história da microbiota local? Sim. Então, temperatura e umidade. Lavou com água muito quente, aquelas bactérias todas, aquela galerinha que fica aqui cuidando da saúde do couro cabeludo, elas ficam estressadas e se desequilibram. Então, não é uma boa ideia por conta desse desequilíbrio que pode ocasionar. Para os fios, a água muito quente remove parte da camada lipídica que a gente tem nos nossos fios. O que é isso? A gordura que compõe o fio. Se a gordura é removida, o fio fica mais seco, poroso, quebra mais fácil e o brilho, ó, vai embora. Vai embora. Já que ela tá aqui e entende tudo sobre cabelos, eu vou aproveitar e vou perguntar. Água fria realmente ajuda? Ajuda porque é como se normalizasse a temperatura da fibra do cabelo. Então, é uma boa utilizar água fria. Se for água mineral, então... Água mineral? Porque, olha, a água que a gente usa para tomar banho,
por conta de todo o tratamento que ela recebe para ser uma água potável, ela carrega muitos elementos químicos que o cabelo não gosta. Por exemplo, cloro, metais pesados. Em loiras, é comum acontecer um esverdeamento dos fios. Na tricoscopia, que é olhar o couro cabeludo e a fibra do cabelo no microscópio, a gente consegue até ver o fio esverdeado. Então, assim, esses resíduos que vão se depositando estão presentes naturalmente na água do chuveiro. Se você dá aquela última enxaguada com água, não precisa ser gelada, temperatura ambiente e mineral, você remove um pouco desses elementos que acabam fragilizando também a fibra. Excelente dica. Tenho certeza que vocês vão anotar e vão usar, com certeza. Elô, e agora um vilão, que é o secador de cabelo. Existe uma distância para secar os fios que pelo menos prejudique menos os fios? Sim. As temperaturas, né, esses produtos que a gente usa, né, tão frequentemente no nosso dia a dia, secador, chapinha, babyliss, eles podem atingir temperaturas muito altas. Então, assim, a primeira questão não há necessidade de colocar a temperatura muito alta. Deixa o vento ou a chapinha ou o babyliss numa temperatura mais morna, tá? E o ideal é que fique a uma distância de uns 20 centímetros do couro cabeludo. Então, e sempre movimentando, né? Então, temperatura mais branda, 20 centímetros e sempre movimentando. Não ficar com o secador parado ali, que muita gente faz isso. Não ficar com o secador parado e, preferencialmente, lavou o cabelo, deixa ele secar um pouco naturalmente e depois só vem com aquela modelada final usando o secador. Mas o ideal mesmo é que ele seque a maior parte do tempo naturalmente. A Elô mencionou que o uso da chapinha e do babyliss são totalmente prejudiciais, mesmo com o uso do protetor térmico, Elô? O protetor térmico diminui o dano, com certeza, porém, mesmo com ele, é importante a gente manter a distância, não usar temperatura muito alta. Agora eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você sabe e se todo mundo sabe. Você sabia que precisa usar protetor térmico mesmo se você não for secar o cabelo? Não, eu não sabia. Essa pra mim é uma novidade. Então temos que usar o protetor térmico mesmo sem secar o cabelo, sem fazer uma escova ou passar uma chapinha? Mesmo sem usar uma temperatura alta depois. Ué, mas protetor térmico não é para proteger da temperatura de algo quente? Antigamente era, mas hoje em dia o protetor térmico, ele ficou mais sofisticado, ele tem cosmetologia ali dentro. Então, ele melhora a penteabilidade do cabelo, então ele ajuda a desembaraçar, o que melhora, então, né, diminui a quebra dos fios. Além disso, vamos pensar aqui, ó. Se a sua pele queima no sol, o seu cabelo também queima. Então, os protetores térmicos de hoje, além da proteção contra temperaturas altas, eles têm proteção contra radiação. E a radiação é um inimigo do fio do cabelo, porque ela oxida o pigmento do cabelo e fragiliza, além de mudar a cor, fragiliza os fios e favorecem a quebra. Então, protetor térmico, sempre. Dica valiosíssima da Elô. Bom, a gente já usa o protetor solar e agora temos que usar também o protetor térmico todos os dias. Anotem aí. Existem vários mitos e verdades sobre a babosa. É uma receita que é passada de mãe para filha. Ela realmente fortalece os fios? Isso é mito ou é verdade? É muito verdade. Por quê? Porque a babosa, ela é rica em ômegas, em vitaminas. Ela forma aquela baba, ela forma uma mucilagem. O que é uma mucilagem? É uma gosminha. E essa gosminha é muito nutritiva para o fio do cabelo e também para o couro cabeludo. E não é a pauta, mas é para a pele também. Também? Também.
Olha. E ela pode ser, aquela baba, ela pode ser enriquecida com outros ativos. Então, a gente pode adicionar, por exemplo, um óleo essencial de alecrim, um óleo essencial de melaleuca, um óleo essencial de gerânio. Então, o gerânio, ele melhora o brilho do cabelo, ajuda a controlar pontas duplas, ressecamento. O alecrim estimula o crescimento. A melaleuca melhora a descamação, caspa. Então, ela é como se fosse um transportador, um carreador que pode ser enriquecido como se fosse uma poção mágica. E aí a gente vai colocando e no final de tudo a gente tem um super produto. Uma alquimia. Uma alquimia 100% natural e muito eficiente. Bom, vou aproveitar e vou perguntar, já que estamos nessa linha mais natureba, e o óleo de coco, Elô, ele ajuda realmente a hidratar os fios ou é mito? Gente, o óleo de coco, Raquel, ele hidrata? Hidrata. Porém, existem tantas outras opções que são melhores do que ele e que tem um bom custo-benefício. O óleo de coco, ele se difundiu, né, de forma muito rápida e muita gente utiliza até na pele por conta do preço acessível e da quantidade de informações que existem por aí falando dos benefícios dele. Porém, o óleo de coco, ele não é uma molécula muito pequena, ele é uma molécula maior, então se é algo muito grande, é mais difícil do fio conseguir absorver. Então, o que eu indico para o lugar do óleo de coco? No cabelo, o óleo vegetal de abacate. Abacate? Abacate. É um óleo com bom preço, tem um excelente custo-benefício, ele é mais nutritivo para a fibra do cabelo e ele tem mais compatibilidade com o fio. O que é isso? Ele é biocompatível, ele tem uma penetração melhor, ele consegue agir de forma mais sinérgica com a estrutura bioquímica e fisiológica do fio. Então, eu prefiro, ao invés de óleo de coco, o óleo de abacate. Mais uma descoberta. Elô, agora o assunto é um pouco delicado. Tintura. Quais são os cuidados que a gente deve tomar ao tingir os fios? Bom, existem muitas pessoas que possuem reações alérgicas, reações de sensibilidade com as tinturas. O que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de ocorrência e proteger o couro cabeludo? A gente tem que lembrar que a tintura não deixa de ser uma química. Ela é uma química e ela pode sim trazer esses malefícios para essa região que é tão delicada e tão rica com a nossa microbiota que faz a saúde do nosso cabelo todo. Então, tentar manter a higiene do couro cabeludo em dia, isso engloba a frequência de lavagem, mesmo após a tintura. Existem muitas pessoas que às vezes elas fazem a tintura, aí vão no consultório para fazer uma tricoscopia, né, para olhar o couro cabeludo e tá cheio de tinta incrustada lá no couro cabeludo, tá? Então, que fica às vezes semanas ali, porque às vezes não tem uma higiene correta ou não usa o produto correto. Aquele pigmento depositado no couro cabeludo por vários e vários dias pode sim causar reação alérgica, porque é um corpo estranho ali, né? Então, manter a higiene em dia, usar produtos de boa qualidade, prestar atenção em data de validade e também na forma de aplicação. Tem muita gente que acha que passar tinta é só ir lá em casa fazer. Não, existe toda uma técnica, procure um profissional para fazer isso e fazer o espaço correto. Então, não fazer demais, respeitar um tempo limite que é para o seu couro cabeludo voltar ao equilíbrio que era antes. A Heloísa tocou num assunto muito importante, que é a forma correta de higienizar o cabelo. Elô, devemos esfregar ou massagear o couro cabeludo? Que é uma dúvida que eu tenho e acho que todo mundo tem. Como lavar corretamente os fios do couro cabeludo? Dá uma dica pra gente, por favor. Bom, massagear. Então, sempre com essa parte aqui, ó, do dedo, nunca com as unhas. Massagear, né? Suavemente, seja gentil com o seu couro cabeludo. Não precisa esfregar, né? Não. E o fio? O fio, a gente não vai fazer isso aqui, ó. Tem um monte de gente que faz isso aqui, né?
e depois vem aqui e faz... Não, a gente vai massagear o couro cabeludo com a ponta dos dedos e os fios a gente vai lavar por arraste. Então, pega aquela espuma do shampoo, né? Se for um shampoo que faz espuma, se não for, o produto e arrasta pro fio. Arrasta. Essa é a forma correta de lavar o cabelo, sem destruir. Sem destruir, sem esfregar. Então, mais uma dica valiosíssima da doutora Heloísa. Heloísa, agora, uma outra pergunta que eu quero fazer, que eu tenho certeza que quem frequenta a academia deve ter. Rabo de cavalo pode causar queda ou não? E o pior é que pode. Por quê? O rabo de cavalo, dependendo de como ele é feito, né? O nível de tração e a frequência pode causar um processo de microinflamação no couro cabeludo. Então imagine, por exemplo, algo puxando o seu couro cabeludo a todo tempo. Aquelas nossas bactérias do bem, elas pensam, nossa gente, o que está acontecendo, né? Então causa um desequilíbrio e esse desequilíbrio promove uma microinflamação. Essa microinflamação enfraquece o bulbo capilar, né? E aí o cabelo fica mais propenso a cair. Pode ser que ele não caia, pode ser que ele demore mais a crescer, pode ser que ele tenha... Pode ser que ele caia, mas então assim, o que é o ideal? A minha dica é, quando for pra academia e precisar prender o cabelo, procura fazer algo revezando. Então, um dia usa o rabo de cavalo, um dia usa um coque com grampo. Lembra aqueles palitos? Sim. Antigos. Os palitos são uma ótima opção, porque você faz um coque, coloca o palito no meio e eles não costumam quebrar o fio. Então, sempre revezar o tipo de penteado, até para malhar. Ótimo. Outro assunto polêmico, o uso do formol. Sim ou não? Ou nunca? Nunca, jamais. Bem de perto, porque a mensagem é importante. Formaldeído, que é o que é utilizado para fazer a escova progressiva, é cancerígeno e mata. Então, e mais uma coisa, ele não é permitido pela Anvisa. O formol não pode ser utilizado como agente alisante. Então, se você faz, não é algo legal. O produto não tem registro. E a gente está falando de uma estrutura que é cancerígena, sensibiliza o couro cabeludo, pode provocar queda de cabelo, sensibilidade, afinamento, que é o que a gente chama de miniaturização dos fios, aumento de oleosidade. Então, seja muito cautelosa que você vai utilizar para alisar o seu cabelo. Pode alisar o cabelo? Pode alisar o cabelo. Existem outros tipos de escova que fazem essa função de forma ética e saudável. Alerta muito importante, então formol nunca. Elô, deixa eu aproveitar de fazer uma outra pergunta também, que é relacionada a pessoas que têm cabelos oleosos, os fios mais oleosos. Essas pessoas devem ou não fazer hidratação? Muito importante. Até mesmo os cabelos oleosos precisam de hidratação, assim como a nossa pele. Bom, o cabelo oleoso, ele normalmente tem o quê? O couro cabeludo oleoso, né? A pessoa tem o couro cabeludo oleoso, mas os fios, até pela quantidade de químicas que normalmente as mulheres têm, tem um fio mais ressecado, que precisa de hidratação. Então eu sempre recomendo hidratação em todos os cabelos, da orelha para baixo, principalmente aquelas que têm química, e para não pesar nos fios, etc., fazer um cronograma capilar? Pera aí, Elô, me explica o que é um cronograma capilar. O cronograma capilar é uma agenda para a saúde do seu cabelo. O cabelo, ele tem necessidades diferentes. Sabe aquela história de, eu preciso usar 2 tipos de shampoo porque meu cabelo acostuma? O cabelo não acostuma, gente. Ele não acostuma? Ele não acostuma. Ele não sabe que você está usando o mesmo shampoo. Ele não tem como acostumar com alguma coisa. É que quando você usa um tipo de shampoo, ele faz um tratamento no seu cabelo. O que pode acontecer? O clima mudou, você tomou mais sol, ou você viajou, ou de repente a água tem mais cloro, ou você está estressado, ou você
fez luzes, ou enfim, coisas acontecem, a vida é dinâmica. E aí, aquela necessidade que aquele shampoo promoveu para o seu cabelo foi bom naquele momento, mas pelo dinamismo da vida, agora o seu cabelo tem outra necessidade. Então, por isso que você precisa mudar de shampoo. Mas não é porque o seu cabelo acostumou, é porque as necessidades mudaram. E o cronograma capilar, ele faz com que você entenda as mudanças de necessidade. Então, ora o seu cabelo precisa de mais hidratação, ora de mais nutrição, ora de mais reconstrução. Então, acabou de fazer luzes. O que o teu cabelo vai precisar? Tudo, na verdade, né? Mas assim, se você faz uma química mais forte, então, uma descoloração, seu cabelo vai precisar de proteína. Então, reconstrução. Se o seu cabelo está muito fragilizado, ele vai precisar de nutrição. Se o seu cabelo está quebradiço, poroso, ressecado, ele vai precisar de hidratação. Quem vai determinar? O seu cabelo. Como você vai descobrir? Espelho, toque. Agora, existe a tricoscopia que a gente pode fazer, que a gente consegue ver mais a fundo, né? E também você tem que ter uma ideia de como está o seu dia a dia, o que você tem feito de química e o que você pode fazer para melhorar aquele tipo de fio que se apresenta naquele momento. Química, poluição, estresse, enfim, são muitos os fatores. E queda capilar? Quando é que a gente nota e o que a gente pode fazer para fazer uma avaliação mais detalhada, né? Você é especialista em cabelo, você já falou de alguns tratamentos, mas assim, quando a queda começa a acontecer, o que a gente deve fazer, Lô? Primeira coisa que acontece quando começa a cair o cabelo, as pessoas fazem, sabe o quê? Param de lavar. Porque quando lava o cabelo, ele cai mais, não cai? Quando você vai lavar o cabelo, você vê muitos fios se desprendendo. A sensação, né? A sensação é que o cabelo tá caindo mais. Gente, não. O cabelo que cai na hora do banho, ele já ia cair se você lavasse ou não. Então, lavar o cabelo não faz cair mais, tá? Aliás, lavar os cabelos são parte da nossa higiene e autocuidado, higiene pessoal. Se você deixa de lavar o cabelo, com certeza você irá desequilibrar a microbiota e aí sim pode cair mais. Então, manter a higiene. Outra coisa, dá uma pensada em como anda a sua alimentação. Será que você está comendo bem, está suplementando vitaminas, minerais? Como está o seu sono? Você passou por alguma mudança hormonal? Está entrando na menopausa, por exemplo? De repente, alguma situação de estresse muito grande, pandemia. Então, precisa fazer um exame de consciência, o que está acontecendo que pode estar levando a essa questão da queda de cabelo. Uma outra questão é procurar ajuda, né? Então, saber se realmente aquela queda é importante, se tem chance de evolução, para que seja feito o tratamento adequado, ao invés de sair usando aleatoriamente produtos e receitas e etc. que se vê por aí. E controlar a ansiedade, porque o maior inimigo de quem tem queda de cabelo é a ansiedade. Tem que ter noção que tratamento de cabelo demora, então são 3, 4, 5 meses. Tenha paciência, se você tá fazendo tudo o que precisa ser feito, vai ter um bom resultado, mas tem que ter paciência. Entendi. E Elô, a última pergunta, porque o nosso tempo é curto. Cabelo tem idade, Elô? Tem idade, tem idade. Cabelo envelhece, gente, cabelo envelhece, assim como a gente, cabelo envelhece, vai fazer o quê? O que é o cabelo envelhecido? É um cabelo mais fraco, é um cabelo mais fino, é um cabelo com menos volume, né? E o maior sinal do cabelo, do processo de envelhecimento do cabelo, qual é? O agrisalhamento dos fios. Então, o cabelo grisalho, né, a perda da melanina do cabelo é um sinal de envelhecimento capilar. Porém, nem todo mundo
Quando envelhece, fica com cabelo grisalho. Então, isso é uma tendência. Então, assim, é uma questão genética. Algumas pessoas, conforme envelhecem, têm os cabelos agrisalhados. Outras não. Agora, uma coisa legal é que hoje em dia a gente já consegue fazer uma proteção da coloração do cabelo para retardar o agrisalhamento dos fios. Então tem como retardar o envelhecimento do nosso cabelo? Como funciona isso, Elô? Antioxidantes. Antioxidantes de uso oral. Bom, os antioxidantes são, assim... Dá uma outra pauta, né? Dá uma outra pauta. Os antioxidantes, eles são a chave para envelhecer sem ficar velho. Então, envelhecer sem ficar velho, você quer envelhecer, você quer ver seus netos, seus sobrinhos, etc. Você quer abaixar, brincar, levantar, sem ouvir, né, aquele barulho no joelho, croque-croque. Você quer ter cabelo volumoso, você quer ter uma pele legal, uma pele bonita, disposição, lembrar das coisas. Tudo isso é parte do envelhecimento. Então a gente fica mais esquecido, a nossa cognição fica mais lenta, a gente já não enxerga mais muito bem, o cabelo fica grisalho, as nossas articulações também não são mais aquela coisa. Então, assim, antioxidante é o que vai te levar para o caminho de envelhecer com saúde. Bom, nós já sabemos qual será a nossa próxima pauta, antioxidantes. Elô, eu quero te agradecer imensamente por ter participado do Beleza Minuto e ter compartilhado com a gente o teu conhecimento, enfim, e ter dado tantas dicas valiosas pra gente. A gente espera você no próximo Beleza Minuto. Eu é que agradeço, pra mim foi um grandiosíssimo prazer, eu falo muito, então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e eu quero voltar para falar de antioxidantes. Marcado, voltaremos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima.